Bom, além de esforços como esse, a ciência também avança passos importantes na difícil jornada para controlar a pandemia de Covid-19. Pelo menos 4 estudos em desenvolvimento pelo mundo mostram bons resultados nos últimos dias. As novidades indicam que os pesquisadores parecem estar no caminho certo. Vacinas para combater a infecção e tratamentos para curar quem já está com a doença, feitos à base de anticorpos humanos, selecionados e clonados em laboratório. É nessas duas linhas de frente complementares que cientistas do mundo inteiro se uniram por um objetivo comum: tornar o corpo humano resistente ao novo coronavírus, que já infectou mais de 5 milhões de pessoas e deixou quase 350 mil mortos desde dezembro. Na sexta-feira, a China anunciou que uma vacina do Instituto de Biotecnologia de Pequim, que começou a ser testada em abril em 108 voluntários saudáveis, gerou uma resposta imune mesmo em doses baixas. Ela não provocou efeitos colaterais graves e, portanto, foi considerada segura. Os resultados preliminares foram publicados numa revista científica, mas com um alerta. Ainda não é possível saber se os anticorpos gerados de fato são capazes de proteger, de impedir a doença. A fase 2 dos chamados testes clínicos já começou com 500 voluntários. Essa vacina chinesa é uma das 8 mundo afora que já cumpriram as etapas in vitro, em laboratório, e que estão sendo testadas em humanos. Uma outra pesquisa da lista deu muito o que falar nesta semana. Aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores disparou depois que uma empresa de biotecnologia chamada Moderna anunciou 8 voluntários que receberam uma vacina experimental também produziram anticorpos e não ficaram doentes. A empresa foi a primeira nos Estados Unidos a testar voluntários. Ao todo, 45 pessoas tomaram 2 doses da vacina, uma em março, outra em abril. Depois da euforia inicial, surgiram dúvidas a respeito do anúncio da Moderna. A empresa não disse nada a respeito dos outros 37 voluntários que tomaram a vacina. Será que eles não produziram anticorpos ou os resultados não ficaram prontos ainda? Como o estudo não foi publicado, as perguntas permanecem sem resposta. Mas a vacina é inovadora, utiliza uma técnica inédita. Em laboratório, cientistas copiaram o chamado RNA mensageiro do vírus, ou seja, a molécula que funciona como molde na produção das proteínas que o vírus usa para se ligar e invadir nossas células. Injetada numa pessoa, essa molécula faz com que células específicas do corpo humano comecem a produzir as proteínas do vírus, que então ensinam o nosso sistema de defesa a reconhecer e combater o invasor. A pesquisa foi feita em parceria com o Instituto Nacional de Saúde do governo federal americano, que ainda não se manifestou. Essa é a grande aposta local do presidente Trump para livrar os Estados Unidos da Covid-19. Mas o governo americano preferiu não arriscar. Já pagou o equivalente a 7 bilhões de reais para garantir o recebimento de 400 milhões de doses de uma vacina que também está em fase de teste na Inglaterra. Ela foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e está sendo testada pela farmacêutica AstraZeneca, que ficará responsável pela produção em larga escala. A previsão mais otimista é de que essa vacina esteja disponível já em setembro. Ela já foi testada em macacos e em 1.000 voluntários desde abril. Agora, outros 10 mil estão sendo recrutados. A equipe de Oxford usa uma tecnologia bem diferente da americana. Na chamada vacina de vetor recombinante, o material genético do coronavírus é inserido num vírus de gripe enfraquecido, o que estimularia a formação de anticorpos. Parece promissor, como explica o Dr. Ricardo Gazinelli, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia e pesquisador da Fiocruz. Eles estão usando um vírus que foi tirado do chimpanzé. Então, no humano, ele não causa doença, porque ele não tem as proteínas certas lá para causar doença no humano. Mas serve de vetor. Serve de vetor vacinal.
O Dr. Ricardo também está envolvido no desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira. Ele coordena um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor. Desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo, a vacina do Dr. Ricardo é parecida com a inglesa. Se tudo der certo, ela pode chegar ao mercado brasileiro no final do ano que vem, fabricada pelo Instituto Butantan de São Paulo, o maior produtor de vacinas contra a gripe na América do Sul. O prazo parece distante, mas o Dr. Ricardo alerta sobre a importância do Brasil ser autossuficiente na produção de vacinas. Isso porque a capacidade de produção em todo o mundo é limitada e os países mais ricos e desenvolvidos têm as próprias prioridades. Eles resolverem o problema deles, vacinar a população deles, e depois vão ter as prioridades para eles, Quem que eles vão, para quais países eles vão atender logo que eles conseguirem atender a demanda interna. A doutora Ana Maria Moura é pesquisadora do Instituto Butantan, mas ela não trabalha com vacinas, e sim com clonagem de anticorpos humanos, que são selecionados a partir do sangue de quem já ficou doente. Ana Maria acredita que os anticorpos serão os grandes aliados das vacinas na luta contra o coronavírus, para garantir uma imunidade temporária. Na última semana, 2 trabalhos do gênero chamaram a atenção dos cientistas, um da China e um aqui da Califórnia. A empresa americana Sorrento testou bilhões de anticorpos de um banco de dados e descobriu um que se mostrou 100% eficaz no combate ao coronavírus. Pelo menos nos testes em laboratório, como explica o vice-presidente da empresa, que é casado com uma brasileira e fala português. Então, o anticorpo vai ter uma duração de atividade muito mais curta do que uma vacinação, mas também é uma proteção totalmente imediata, que quando você injecta, já tem. E poderia ser muito eficaz por 4 a 6 semanas, que dá um tempo de preparação, que ajuda muito. Se hoje em dia a gente pode proteger pessoas para mais de um mês, já seria um começo. A doutora Ana Maria prefere a ideia de trabalhar com uma composição de mais de um anticorpo, uma dupla pelo menos. Para explicar, ela compara as proteínas de ligação do vírus a um zíper. O que a dupla de anticorpos faz nesse caso? Ela vai atingir esse zíper ou vírus em 2 pontos diferentes. 2 pontos importantes, mas diferentes. De forma que o bloqueio fica mais forte. Se tenta escapar de um lado, o outro não deixa. A doutora Ana Maria acredita que os tratamentos com anticorpos serão desenvolvidos mais rápido do que as vacinas.